Fala galera, e aí, beleza? Como vocês estão? Belezão? Vamos lá? Aula de hoje, vou iniciar então a parte de hardware com vocês e lembrar uma coisa para vocês. A banca de vocês, ela gosta muito de periféricos, né? Periféricos de entrada, de saída, nisso que são entrada e saída. Então, vou desenhar junto com vocês aqui na lousa e eu quero que vocês anotem, tá? E prestem bastante atenção no que eu vou falar então. Beleza? Vamos lá. Quando a gente vai falar de hardware, que é hardware, ou seja, forma rígida, forma dura, a gente está falando de equipamentos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, estou aqui com a lousa eletrônica, ó, a lousa, eu escrevo nela, né? Então, tem a canetinha, eu escrevo nessa lousa. Essa lousa é um hardware, é uma parte física, uma parte dura de um computador, é um acessório de um computador. Eu tenho aqui um celular, esse celular também é um hardware, beleza? Então, tudo que compõe o celular, o mouse também é um hardware. Tudo que compõe o computador faz parte do kit, é hardware, né? E são as formas então que você tem condições de pôr a mão, você tem condições de tocar, né? Eu brincava quando eu dava aula no começo, eu falava que era tudo que se jogar no balde de água e queimar, né? É hardware. Para quê? Para diferenciar software. Tem gente que confunde, né? Por exemplo, o Windows. O Windows é um software. Word é um software. PowerPoint é um software. Não tem como eu ir lá e pegar. Não tem como eu segurar. O hardware tem como, né? E dentro desse hardware, esse composto que a gente chama de hardware, a gente tem um computador, por exemplo. E dentro do computador a gente tem várias partes, né? Que são hardwares, que são peças. Você tem o HD, ou o SSD, que é um cartão de memória que substitui o HD. Você tem o monitor, você tem teclado, né? Tem mouse, tem, que na verdade no notebook é o pad mouse, né? Ou o mousepad, que é onde a gente passa o dedinho ali para escrever. O que acontece? Todos esses equipamentos, eles fazem parte, então, do computador. O computador ele tem um núcleo, pessoal, tem um centro, né? Um centro de processamento. Ou seja, tem uma CPU, Unidade Central de Processamento, chama CPU. CPU nada mais é do que o processador do computador. Né? O que é o processador, Fernando? O processador ele imita um liquidificador. Então, quando você pega várias frutas, joga dentro do liquidificador, bate, sai a vitamina é a informação pronta. Então, por exemplo, eu quero redigir um texto. Eu vou abrir o software, escrevo várias palavras, concateno todas as palavras, salvo aquele documento no Word, e esse documento, ele é então aquele texto, aquela pós, por exemplo, um TCC que eu fiz, né? Essa complementação toda, desculpa pessoal, ainda estou em fase de transição de melhora de saúde, ainda estou um pouco ruim. O que acontece? Desculpa. A informação, então, essas várias palavras que compõem o texto, elas não são o TCC, elas compõem um documento que está dentro do Word e esse conjunto é o TCC. Né? Então, o processador ele tem a função de processar as informações, de unir essas informações, de juntar tudo. Então, por exemplo, quando você escreve 2 mais 2 na calculadora do seu computador, o processador ele vai processar 2 mais 2, uma soma usando a matemática. Então é o próprio processador que faz isso. Ah, Fernando, entendi. Então o processador ele é a unidade que faz o processamento das informações. E o processador é um chip que você compra ele separado, né? Ou ele já vem instalado junto com a placa-mãe do seu computador. E a partir dele, a gente tem então as funções de entrada de informações e saída de informações. Então, por exemplo, quando eu mexo no meu mouse, quando eu escrevo com uma caneta dessa aqui na lousa, eu estou enviando informações para o meu processador, para ele processar. Então, quando eu digito no teclado, eu estou mandando informação para o processador para ele processar. A resposta do meu processador a esse estímulo ele vai mandar para o dispositivo de saída. Então a gente tem um conjunto de dispositivos que manda informação para ele, né? Vamos fazer aqui para vocês observarem como que é. Ó, vamos lá. Eu agora estou melhorando, tá, pessoal, em relação a usar a lousa. Estou aprendendo, né? Vamos lá. Ó, então eu tenho aqui, ó, aqui no meio, eu tenho o C,
quase aprendendo a escrever. E aí a gente tem, então, deixa eu chegar aqui, os dispositivos que mandam a informação para o CPU. Envio, né? São os dispositivos de entrada. E tem os dispositivos que o CPU já respondeu, já resolveu a pane e manda então para os dispositivos de saída. Ah, entendi, Fernando. Então vamos pensar, vamos raciocinar comigo, com base nesse desenho, né? Que ficou uma nhaca, né? Mas eu ainda vou aprender a mexer nessa lousa aí, vocês vão ver. Então aqui, ó, com base no que está aqui, eu tenho o dispositivo de entrada. O que você vai pôr no seu caderno? Quando você mexe no mouse. Então o mouse é um periférico de entrada. Periférico, por quê? Periferia. O processador é o núcleo da máquina e você tem os periféricos que ficam nas pontas. Então, um periférico, mouse, é o periférico de entrada. Ele manda informação para o meu CPU. Teclado, dispositivo de entrada, manda informação para a minha CPU. Microfone, dispositivo que envia informação para a minha CPU. Beleza, pessoal? Então, todos esses dispositivos, outro, no seu celular, câmera. A câmera do celular, ela manda informação para a CPU. Olha que interessante, tá vendo? Então, todos esses que eu falei para vocês são dispositivos de entrada, tá? Então, periféricos de entrada. Então, aqui, ó, periférico de saída. Eu tenho, então, após o CPU, o periférico de saída, é o que manda a informação. Então, por exemplo, a impressora simples é um dispositivo, é um periférico de saída. O processador já processou a informação e a função dele aqui é só mandar lá essa informação para fora, só imprimir, beleza? Monitor do seu computador. O processador já processou a informação e está mostrando ela na tela para você, periférico de saída, dispositivo de saída, beleza? Tranquilo, Fernando, tô entendendo, né? Fernando, e quando eu escaneio alguma coisa? Pego uma foto, coloco no meu scanner, aperto o botão, o scanner transforma essa folha num negócio digital. O scanner, ele é de entrada. Ele vai pegar a folha de papel que você pôs nele e vai digitalizar ela para depois virar um arquivo. Então, tem que vir para o processador. O scanner está aqui. Beleza, vamos outro. Caixa de som. Caixa de som, o som já passou pelo processador e está saindo pelos alto-falantes. Beleza? Então, a caixa de som é de saída também. E a gente tem, pessoal, outro de entrada legal, o leitor de QR Code. Aqui, ó, de entrada. Aquele lá do mercado que lê o código de barra. É aqui, ó, entrada. Pega o preço do produto, manda para o processador. Leitor de QR Code, mesma coisa. Lê o QR Code, manda para o processador. De entrada. Beleza, vou lembrando demais que eu vou falando com vocês, tá? Aí, você vai me perguntar assim, Fernando, qual que é o misto? Pastel de carne, pastel de queijo, pastel misto, é os dois, né? Qual que é a função de ser os dois? Então, vou pensar. Uma impressora multifuncional, por exemplo. Uma impressora que tem scanner e que imprime. Ela é entrada e saída, então ela está aqui no meio, ó. É a soma dos dois. Então, era um dispositivo misto. É um periférico misto, entrada e saída, beleza? Ela está aqui, ó. Beleza, Fernando, entendi. Outro, a tela touchscreen do seu celular. Então, do celular, quando você clica nela, ó, você clica, ó, tô clicando, tô digitando nela. Quando eu digito nela, ela aceita as coisas, né? Ela aceita as informações que eu tô colocando, ó. Então, tô aqui, ó, clicando na tela do meu celular. Toda vez que eu clico, ó, cliquei, ó, abriu um programa, tá vendo? Quando eu clico na tela do meu celular, o clicar na tela é uma funcionalidade que imita o touchscreen, né? Que imita o mousepad, que imita o mouse. É a mesma coisa. Então, essa disposição ela é de entrada. E automaticamente o monitor já me dá um resultado. Então, o monitor faz papel de monitor, de saída, porque eu tenho entrada e saída. Então, a tela touchscreen do celular, entrada e saída. Beleza? Então, é só você observar a funcionalidade do equipamento que você vai saber o que ele faz. Vamos aprofundar um pouquinho. Joystick do videogame, controle do videogame. Controle do videogame normal,
ele manda a informação para o processador. Então, o joystick, né, que é o nome bonitinho, ele é de entrada, beleza? E se eles te perguntassem, Fernando, o joystick do PlayStation 5, ele tem uma tela e ele vai te interagindo contigo. Então você vai jogando, né? Às vezes a telinha conversa com você, sai som nela, ele te dá dica, nananana. O joystick em si, quando eu aperto os botões, mexo nos controles e mando informação, é entrada. Se o joystick tem tela, e nessa tela dá para você ter uma interação, ou seja, o videogame manda a informação para o joystick, é uma informação de saída. Sai do processador e vai para o controle. Aí esse joystick se tornou um dispositivo misto. Beleza? Misto. É isso aí. Ou é periférico misto ou periférico de entrada e saída. É o nome que vem nas provas de vocês, tá bom? Então, pessoal, com base nisso, você já consegue responder qualquer pergunta. Vou te fazer uma pergunta, então, vamos ver se você está ninja, né? A minha mesinha, que eu estou fazendo curso para aprender a escrever nela, ela é de entrada ou de saída? E aí? Quero a sua resposta. Entrada, saída ou misto? Pensa, eu escrevo nela, ela escreve aqui. Então, ela manda a informação para o meu processador. Então, a mesa digitalizadora está aqui. É um dispositivo de entrada. Olha que bacana. Agora você já entendeu, agora você já aprendeu. Ah, Fernando, então, Brasil. Tô fechado, né? Tá ótimo. Então, essa aula inicial é para mostrar para vocês que não é tão difícil assim e é o que as bancas de polícia civil, principalmente, mais gostam de cobrar. Esse é o assunto principal para uma prova de polícia civil, beleza? Então, tá aqui, com um desenho a gente consegue matar na hora da prova e é o desenho que eu quero que vocês façam. Não precisa ser tão mal feito assim, tão feio, né, que eu ainda tenho que aprender a digitar, desenhar nessa lousa, mas era essa aula que eu queria mandar para vocês, beleza? Tamo junto, a gente vai aprofundar então nas próximas aulas, né, em relação aos hardwares, mas isso aqui é o mais importante a priori, beleza? Valeu, gente, obrigado.